A unção de Joás como rei, capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joaida se encorajou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, a Azarias, filho de Jeorão, a Ismael, filho de Jaanã, a Azarias, filho de Obed, a Maesias, filho de Adaias, e a Elisafate, filho de Zicri, os quais percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os príncipes das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez acordo com o rei na casa de Deus. Joaida lhe disse: Eis aqui o filho do rei, o qual reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Agora faze isto: uma terça parte de vós, os que entram no sábado, entrarão porteiros com os sacerdotes e os levitas. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque estão consagrados, mas todo o povo fará guarda diante do Senhor. E os levitas rodearam ao rei por todas as partes, cada um com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá, e estareis com o rei quando entrar e quando sair. E os levitas e todo Judá fizeram tudo como os ordenará o sacerdote Joaida. Cada chefe tomou aos seus, os que entravam no sábado e os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joaida não tinha dispensado as turmas. Também o sacerdote Joaida deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e pôs todo o povo em ordem, tendo cada um com suas armas na mão, desde o lado direito do templo até o esquerdo, até o altar e a casa ao redor do rei por todas as partes. Então tiraram o filho do rei, puseram-lhe a coroa e o testemunho, e proclamaram rei. Joaide e seus filhos o ungiram e logo disseram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o estrondo do povo que corria para louvar ao rei, dos que aclamavam ao rei, foi ao povo à casa do Senhor. E olhando, viu que o rei estava perto da coluna, à entrada, e os príncipes e os que tocavam trombetas junto ao rei. Todo o povo da terra demonstrava alegria e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos de música, dirigindo o louvor. Então Atalia rasgou as suas vestes e disse: Traição, traição. Porém o sacerdote Joaida mandou que saíssem os chefes de centenas do exército e lhe disse: Tirai-a para fora do recinto, e o que é a seguir mantém-no à espada, porque o sacerdote havia mandado que não a matassem na casa do Senhor. Eles, pois, lançaram-lhe as mãos, e assim que ela passou da entrada da porta dos cavalos da casa do rei, ali a mataram. O acordo de Joaida. E Joaida fez acordo entre si todo o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois disso, todo o povo entrou na casa de Baal e o derrubaram e quebraram também seus altares e fizeram em pedaços suas imagens e mataram a Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. Joaida ordenou os ofícios na casa do Senhor debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas a quem Davi havia distribuído na casa do Senhor para oferecerem ao Senhor os holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Pôs porteiros às portas da casa do Senhor,
para que não entrasse nela nenhum imundo por qualquer motivo que fosse. Depois tomou os chefes de centenas e aos principais, os que governavam o povo, e todo o povo da terra, para conduzir o rei da casa do Senhor. E quando chegaram na metade da porta maior da casa do rei, assentaram ao rei no trono do reino. Todo o povo do país se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a fio de espada. O reinado de Joás de Judá, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joaida. Joaida tomou para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disso, aconteceu que Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhe: Sai pela cidade de Judá e recolhei dinheiro de todo Israel, para que cada ano seja reparada a casa de vosso Deus, e apressai-vos neste assunto. Porém, os levitas não se apressaram, por isso o rei chamou o sumo sacerdote Joaida e disse-lhe: Por que não exigiste que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, imposta à congregação de Israel para o tabernáculo do testemunho? Porque a ímpia Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e, além disso, haviam empregado nos ídolos todas as coisas sagradas da casa do Senhor. Mandou ao rei que fizessem um cofre que puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Deus, havia imposto a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e lançaram no cofre até que o enchessem. E quando vinha o tempo para levar o cofre ao santuário do rei pelas mãos dos levitas, quando viam que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei, o que fora posto pelo sumo sacerdote, levavam o cofre e o esvaziavam e o tornavam a seu lugar. Assim faziam-no de dia em dia e ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joaida davam dinheiro aos que faziam o serviço da casa do Senhor e contrataram pedreiros e carpinteiros para que restaurassem a casa do Senhor, como também os artífices em ferro e bronze para restaurarem a casa do Senhor. Faziam, pois, os artesãos da obra, por suas mãos a obra foi restaurada e restituíram à casa de Deus a sua antiga condição e a consolidaram. Quando terminaram, trouxeram ao rei e a Joaida o que restara do dinheiro e fizeram dele utensílios para o serviço dele. Fizeram almofaris, colheres, vasos de ouro e de prata, sacrificavam holocaustos continuamente na casa do Senhor todos os dias de Joaida. Mas Joaida envelheceu e morreu, farto de dias. Ele tinha 130 anos de idade quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque fizera muito bem em Israel para com Deus e para a sua casa. Zacarias é morto. Porém, depois da morte de Joaida, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e desampararam a casa do Senhor, o Deus de seus pais, e serviram as imagens de Acera e as imagens esculpidas. Então a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém por esse seu pecado. Enviou profetas entre eles para fazê-los tornar ao Senhor, os quais
prostre- pros- protestaram contra eles, mas eles não o escutaram. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joaida, e apresentando-se diante do povo, disse-lhe: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Não vos prosperareis, porque deixaste o Senhor, ele também vos deixará. Contudo, eles conspiraram contra ele e, de acordo com o mandado do rei, apedrejaram-no até matá-lo no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da misericórdia que seu pai Joaida lhe fizera, porém matou-lhe o filho, que disse ao morrer: O Senhor o veja e o requeira. O juízo divino contra Joás. Na virada do ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e mataram todas as autoridades do povo e enviaram seus despojos ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército da Síria tivesse vindo com pouca gente, o Senhor entregou em suas mãos um exército muito numeroso, porquanto havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Assim fizeram justiça contra Joás. E quando os sírios se foram, deixaram-no rendido por suas doenças. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joaida, e o mataram em sua cama e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita e Josabade, filho de Sirite, a Moabita. E quanto a seus filhos e à multiplicação que fez dos rendimentos e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amazias, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodã de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não de perfeito coração. E assim que foi confirmado no reino, matou seus servos que feriram o rei, seu pai. Porém, não matou a seus filhos de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, de onde o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá por seu pecado. E logo Amazias reinou Judá, e com conciliação as famílias os pôs por chefes de milhares e de centenas por todo Judá e Benjamim. Depois numerou a todos os de 20 anos para cima, e foram achados 300.000 escolhidos para ir à guerra, que empunhassem lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 3.400 quilos de prata. Porém, um varão de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não vá contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, nem com todos os filhos de Efraim. Pois se vem contigo, ainda que esforçar-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque em Deus está o poder, ou para ajudar ou para derrubar. Amazias disse ao varão de Deus: Que se fará, pois, dos 3.400 quilos de prata que dei às tropas de Israel? E o varão de Deus respondeu: O Senhor pode dar-te muito mais do que isso. Então Amazias separou o exército do povo que viera de Efraim, para que se fossem às suas casas,
e eles se enfureceram grandemente contra Judá e voltaram para suas casas irados. Esforçou-se, pois, Amazias, conduziu seu povo e foi-se ao vale do Sal. Ali matou 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá tomaram vivos a outros 10.000, os quais trouxeram ao cume de um penhasco, e dali os lançaram abaixo, e todos foram feitos em pedaço. Porém, os do exército que Amazias despedira para que não fossem com ele à guerra, invadiram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram 3.000 deles, e saquearam muitos despojos. Deus repreende a idolatria de Amazias. Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e queimou-lhe incenso. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e lhe enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses de outra nação que não livraram seu povo de tua mão? Enquanto ele falava, Amazias lhe interrompeu, dizendo: Puseram-te por conselheiro do rei? Deixe disso, porque queres que te matem? O profeta parou de falar, concluindo: Sei que Deus decretou destruir-te, porquanto fizeste isto e não obedeceste a meu conselho. Amazias, rei de Judá, depois de tomar conselho, enviou a Joás, filho de Jeocás, filho de Gel, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos cara a cara. Então Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Da tua filha a meu filho por mulher. Eis que os animais que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que derrotei a Edom, e teu coração se enaltece para te gloriares. Fica agora em tua casa, porque provocas um mal em que tu e Judá contigo possais cair? Porém, Amazias não quis ouvir, porque era a vontade de Deus para entregá-los na mão de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, viram-se cara a cara na batalha de Bet-Semes, que está em Judá. Mas Judá caiu diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Joás, rei de Israel, em Bet-Semes, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeocás, e o trouxe a Jerusalém. Ele derrubou um muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, cerca de 264 metros. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei e os filhos dos nobres. Depois voltou para Samaria. A morte de Amazias. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Quanto aos mais feitos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se afastou do Senhor, começaram a conspirar contra ele em Jerusalém, e havendo ele fugido para Laquis, enviaram após ele a Laquis e o mataram ali, e o trouxeram sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. O reinado de Uzias, capítulo 26. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei
em lugar de Amazias seu pai. Uzias reedificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei Amazias adormeceu com seus pais. 16 anos tinha Uzias quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai, e persistiu em buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, ele o fez prosperar. Saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabiné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod, nas terras dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal e contra os amonitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e se divulgou sua fama até as fronteiras do Egito, porque ele se fez altamente poderoso. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefela como nas campinas, vinhas e hortas, assim nos campos, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de guerreiros que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita por mão de Jeiel, escriba, e de Maceias, governador, e de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de família valentes e esforçados era de 2.600. Sob a mão deles estava o exército guerreiro de 307.500 guerreiros poderosos e fortes para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas inventadas por engenheiros, para que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e pedras grandes. Sua fama se estendeu até muito longe, porque foi maravilhoso o modo como soube buscar colaboradores até se tornar poderoso. Mas, havendo-se já fortificado seu coração, exaltou-se para a sua ruína, porque se rebelou contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e puseram-se contra o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a ti, Uzias, o queimar incenso ao Senhor, mas isso é mister dos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimá-lo. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a tua honra diante do Senhor Deus. Então Uzias, tendo o incensário em sua mão para queimar o incenso, encheu-se de ira, e em sua ira contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa diante dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que a lepra já estava em sua testa, e fizeram-no sair de modo apressado daquele lugar, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou numa casa separada por ser leproso, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, governando o povo da terra. Os demais feitos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, foram escritos pelo profeta Isaías, filho de Amós. E dormiu Uzias com seus pais,
e o sepultaram com seus pais no campo dos sepulcros reais, porque disseram: é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jotão, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e por 16 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no santuário do Senhor. Porém, o povo continuava corrompendo-se. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor e também edificou muito sobre o muro da fortaleza. Também edificou cidades nas montanhas de Judá e construiu fortalezas e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e quem venceu. E os filhos de Amon lhe deram perto de 3,5 toneladas de prata naquele ano, 10.000 couros de trigo e 10.000 de cevada. Isso trouxeram-lhe os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se fez forte porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Os demais feitos de Jotão e todas as suas guerras e seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Quando começou a reinar, tinha 25 anos de idade, e por 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar.